Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar com um novo capítulo. Capítulo 7, Hebreus, Fenícios e Persas. Nós vamos conhecer um pouco mais, sobre esses três povos. Estes três povos que são de origem indo-europeia e de origem semítica. Este capítulo ele inicia, gente, na página 100, tá? Acompanhem comigo. Esses povos, gente, hebreus, fenícios e persas, eles vão se estabelecer na região ali do Oriente Médio. Os hebreus vão se estabelecer na Palestina, os fenícios no Líbano e os persas no Irã. As três civilizações que vamos estudar nesse capítulo pertencem a dois grupos linguísticos, o semítico e o indo-europeu. Os semitas, gente, eles vão se originar na Península Arábica. Aí eles vão migrar, eles vão se espalhar para o norte da África e por toda a região do Oriente Médio. Os indo-europeus são originários das regiões ali próximas ao Mar Negro e do Mar Cáspio. E depois eles vão migrar para a Europa, para a Índia e para o Planalto do Irã. Neste mapa aqui tem a localização desses dois grupos, os semitas e indo-europeus. Os semitas aqui mais ao sul e indo-europeus aqui mais ao norte. Observem que dos semitas nós vamos ter a dispersão dos hebreus e dos fenícios. Dos indo-europeus nós vamos ter a dispersão de vários povos, dentre eles os persas. Os persas são de origem indo-europeia e os semitas são de origem indo-europeia. E os semitas não, gente, desculpa. E os hebreus e fenícios são de origem semita, tá bem? Os hebreus, gente, eles vão migrar, é o primeiro povo que a gente vai estudar, tá bem? Eles vão migrar da Mesopotâmia, lembra que nós estudamos a Mesopotâmia, para a Palestina. Quando eles chegam à Palestina, gente, eles vão encontrar uma terra árida, uma terra seca, mas eles vão se instalar às margens do Rio Jordão, que era um rio que possuía margens férteis para o desenvolvimento da agricultura. Então, esse povo vai se desenvolver às margens deste rio. Os hebreus eram povos nômades, que vão ocupar a Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo. A Palestina é uma faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Observem aqui neste mapa a região da antiga Palestina. Observem o Rio Jordão cortando aqui a Palestina, tá? Bem no meio aqui da Palestina. O Vale do Rio Jordão era a área mais fértil da região. O restante de todo o território é formado por montanhas de solo e mais pobre e seco, tá? As caravanas que transitavam, gente, pelo norte da África, aqui pelo Egito também, passavam pelo território da Palestina. E isso vai proporcionar um contato maior dos hebreus com a região da Mesopotâmia e o Egito. Como que os hebreus eles se organizavam socialmente? Observem essa pirâmide social. Lembra vocês alguma coisa? Então, é o mesmo formato de organização social das sociedades egípcias e das sociedades mesopotâmicas, não é verdade? Observem, no topo dessa pirâmide nós temos o rei, logo abaixo proprietários de terras, chefes, guerreiros e sacerdotes, logo abaixo burocratas e comerciantes, e na base dessa sociedade, que corresponde a grande parte da população, nós temos camponeses, pastores e escravos. Como que se formou essa estrutura social, gente? Os hebreus eles se organizavam em tribos independentes. Cada tribo desta era chefiado por um patriarca. O patriarca era um chefe tribal, geralmente era aquela pessoa mais velha, que possuía mais conhecimento, era considerado um verdadeiro sábio. Em função das várias disputas, gente, que esses povos tiveram, dos vários conflitos, eles vão se unir sob um único rei, para se protegerem desses conflitos. A partir daí, vai haver uma monarquia, vai dar origem a uma monarquia.
O rei com seus familiares proprietários de terras, chefes, guerreiros e sacerdotes liderava um pequeno grupo que detinha o poder. Como eu falei para vocês, essa classe mais nobre aqui da sociedade, rei, proprietários de terras, burocratas, eles formam, compreendem uma pequena parcela da população. O pastoreio era a principal atividade econômica dos hebreus. Anotem isso aí, que isso é importante, faz parte das características deste povo, tá? Dessa sociedade. Eles também praticavam a agricultura às margens do Rio Jordão. Lembrem-se que o Rio Jordão foi o que favoreceu o estabelecimento deste povo, tá bem? Eles vão cultivar cereais, videiras, que são pés de uvas, né? Figueiras e oliveiras. O solo ele era coletivo e a produção era dividida entre todos. Mas, como sempre acontece em toda a sociedade, aos poucos, aqueles que são mais poderosos vão dominando os mais fracos. E essa dominação também vai além só de pessoas, só de comunidades, só de tribos. Vai dominando também os territórios, as terras, tá? Então, essas terras, aos poucos, elas vão deixando de ser coletivas e vão ficando concentradas nas mãos de uma elite, né? Que é aquela classe mais poderosa. A religião, gente, ela vai ser um fator importante na união dos hebreus. E os hebreus também, eles vão ser importantes porque a partir deles vai surgir o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Nos tempos mais passados, estes povos hebraicos, né, eles eram politeístas. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. Com o passar do tempo, eles vão começar a adorar apenas um Deus. Deixa eu grifar aqui que é para vocês anotarem. A religião foi um fator importante na união dos hebreus e o principal elemento na formação de seu Estado. Eles vão cultuar um Deus chamado Jeová e vai prevalecer o monoteísmo. Eles acreditam na vinda de um Messias, um libertador que os levaria a um novo tempo de paz, justiça e liberdade. Estes são os princípios, gente, que vão servir de base para o cristianismo e para o judaísmo. Inclusive, o cristianismo, os muçulmanos também vão ser muito influenciados pelo monoteísmo. Entre os rituais e crenças dos hebreus, podemos citar a santificação do sábado, guardar o sábado, que é considerado o 7º dia da criação do mundo, a comemoração da Páscoa para relembrar a libertação da escravidão e sua saída do Egito, né? E o Pentecostes, que comemora o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Uma importante herança cultural deste povo foi a consolidação do aramaico como escrita e língua mais difundida na Ásia Ocidental. Basicamente, gente, esta é a história dos hebreus, né? Mas a história hebraica, ela também pode ser contada com base na Bíblia, segundo escritos bíblicos. A Bíblia, ela é importante fonte de informação sobre os hebreus. Claro, gente, que não existe evidências arqueológicas da existência dos personagens citados no relato bíblico. A gente tem que pegar, nesse caso aqui, né, a Bíblia ela está sendo usada apenas como objeto de estudo, tá? De entendimento da história. A gente tem que lembrar também que os textos eles foram escritos muito tempo depois que a história aconteceu. Com base nas narrativas bíblicas, a história hebraica ela costuma ser dividida em era dos patriarcas, era dos juízes e era dos reis. A era dos patriarcas, nós vimos lá atrás, né, que essas comunidades elas começaram a enfrentar vários conflitos. E para se proteger desses conflitos, vão se reunir em torno de um único patriarca. Geralmente é a pessoa mais velha, a pessoa mais experiente. E esse patriarca ele vai se tornar
aquele líder experiente, né? Aquele líder da comunidade, que vai resolver os problemas destes povos. Abraão foi o primeiro patriarca a liderar o grupo de hebreus. Ele vai receber uma ordem, né, segundo a Bíblia, de Jeová para dirigir-se a Canaã, na Palestina. Porque, segundo a Bíblia, né, ali estaria garantida a sobrevivência de seu povo. Seu filho Isaque e depois seu neto Jacó também vão se tornar patriarcas. Jacó vai deixar 12 descendentes e esses 12 descendentes vai dar origem às 12 tribos de Israel. Muitos hebreus, gente, eles vão abandonar a Palestina por conta dos conflitos com outros povos, principalmente os povos cananeus. Quando esses hebreus eles abandonam a Palestina, eles vão ser escravizados pelos egípcios, eles vão ser escravizados no Egito. Então Moisés vai liderar este grupo de hebreus e vai liderar a libertação destes hebreus em relação ao Egito. Neste trajeto, gente, segundo a Bíblia, Jeová, né, vai ajudar Moisés e vai abrir um caminho por dentro do Mar Vermelho para a passagem dos hebreus, e logo depois esse caminho se fecha e afoga os seus seguidores. Essa é uma passagem, inclusive, que é muito comum a gente ver em filmes também, né, gente? Cananeu é um povo de origem semita que habitava Canaã. Canaã é a Palestina, tá? Quando os hebreus lá chegaram, os cananeus ocuparam a região antes de 2000 a.C. A viagem de retorno, gente, de Moisés com os hebreus para a Palestina, ela teria levado em torno de 40 anos. Segundo a Bíblia, essa viagem ela vai ficar chamada de Êxodo, vai ficar conhecida como Êxodo. Foi durante esse trajeto, durante essa jornada, que Moisés vai ter recebido, né, as tábuas da lei com os 10 mandamentos, que são as orientações que devem ser seguidas pelos hebreus. Quando os palestinos, gente, quando os hebreus eles chegam à Palestina, eles vão se envolver em várias disputas com povos vizinhos pelo controle da região. Essas sucessivas guerras, né, vão fortalecer os juízes, os militares, que vão ficar conhecidos como juízes. E esses juízes vão acabar assumindo o poder político para lutar contra os filisteus. Então, neste meio tempo, para se defender também desses conflitos, as 12 tribos hebraicas elas vão resolver se unir sob o comando de um mesmo chefe. Esse primeiro chefe, gente, será Saul, que vai ser proclamado rei dos hebreus em 1010 a.C. Então, neste momento, forma-se o reino de Israel. O reino de Israel vai continuar enfrentando vários conflitos. Essa xilogravura aqui é a coroação e unção de Saul como rei. Enquanto Saul é proclamado rei dos hebreus, gente, neste período ele vai ficar marcado por vários conflitos. Saul, então, na luta contra os filisteus, ele vai ser derrotado e ele vai tirar a própria vida. Então ele vai ser sucedido por Davi, e os hebreus vão vencer os filisteus e reconquistar Canaã, reconquistar a Palestina. Então, eles vão iniciar um período de grande poderio militar. Este novo rei vai centralizar o poder e vai criar um estado forte, com um exército permanente e uma organização burocrática. Davi vai estabelecer a capital em Jerusalém e vai expandir o reino hebreu, conquistando terras a leste do Rio Jordão e de parte da Síria. Quando Davi morre, ele vai ser sucedido por seu filho, Salomão.
Durante o reino de Salomão, o reino hebraico, né, o reino de Israel, ele vai viver sobre certa estabilidade, com poucos conflitos, né? Vai ter um desenvolvimento comercial mais intenso, vai ter cobrança de impostos. Então, a riqueza deste reino, ela vai aumentar, ela vai crescer. Várias obras públicas também serão construídas. Dentre essas obras, gente, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová, vocês vão perceber no decorrer da história que vai se tornar um local de extrema importância para os judeus. Após a morte de Salomão, em 926 a.C., o reino hebreu dividiu-se em dois: Israel, com 10 tribos e a capital em Samaria, e Judá, com 2 tribos e a capital em Jerusalém. Os hebreus que habitaram Judá vão ficar conhecidos como judeus. Com essa divisão do reino de Israel, o reino ele vai se tornar enfraquecido. Então, vários povos vão dominar os hebreus e vão escravizar estes hebreus. Nesta imagem aqui, nós vemos o Templo de Jerusalém, estão vendo? Que foi construído por Salomão para simbolizar a prosperidade e a opulência de seu governo. Opulência é a força, é a riqueza de seu governo, tá, gente? Aqui ao fundo, estão vendo? A gente consegue ver a cúpula dourada da mesquita, do domo da rocha ao fundo, que é adorada pelos muçulmanos, tá, gente? Com essa, gente, dominação pelos hebreus por outros povos, os hebreus eles vão se dispersar, eles vão sair da Palestina. O reino de Judá vai ser dominado pelo Império Babilônico em 586 a.C. Os assírios eles vão invadir e conquistar o reino de Israel em 721 a.C. Então, cada reino será conquistado por um povo diferente. Sobre o comando de Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico II, né? Jerusalém vai ser destruída e muitos hebreus vão ser levados como escravos para a Mesopotâmia. Então, este período ele vai ser chamado como cativeiro da Babilônia, que é quando os hebreus são escravos na Mesopotâmia, quando os hebreus são conquistados por Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Essa escravidão ela vai durar até 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia vai tomar a Babilônia e libertar os hebreus. Então, os hebreus eles vão retornar novamente para a Palestina. Quando eles estão na Palestina, gente, eles vão ser atacados pelo imperador Tito, do Império Romano, no ano 70. Esse imperador vai devastar, vai destruir Jerusalém. E com isso, então, os judeus vão se espalhar para diversas regiões. Este episódio ele vai ficar conhecido, né? Vai receber o nome de diáspora, que é a dispersão do povo judaico por outras regiões, porque o Império Romano ele vai conquistar e vai destruir Jerusalém. Neste mapa nós podemos ver a direção que os judeus tomaram. Eles foram para a Itália, eles foram para a Europa, para a Espanha, para vários países, para o Egito também. Então, esses povos eles se dispersaram. Depois da diáspora, gente, o território da Palestina ele vai ser ocupado por diversos povos. Então, os judeus eles vão voltando a se reunir vagarosamente na Palestina. Mas quando esses judeus retornam para a Palestina, já estão outros povos ali. Outros povos com culturas diferentes, línguas diferentes, religião diferente. Então, vários conflitos vão se estabelecer nessa região. Somente em 1948 é que a ONU vai determinar a criação do Estado de Israel. Porém, o Estado de Israel ele não vai ser reconhecido por toda a comunidade internacional, por todos os países. E a região atualmente é palco de vários conflitos,
principalmente por causa da disputa territorial. Tem a questão da água também, do Rio Jordão, né? E tem a questão religiosa também. Vamos encerrar por aqui esta aula, que é para o conteúdo não ficar muito extenso. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São poucas perguntas, tá? De acordo com o que nós estudamos. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, voltem no livro, assistam essa aula de novo, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.